Esta pode ser a história de fofoca mais maluca que você já ouviu. No final dos anos 70, esta pessoa começou a enviar cartas para moradores na cidade de Circleville, revelando os segredos mais íntimos e espalhando boatos sobre eles. Não era o típico cyberbullying de alta tecnologia, era fofoca do velho estilo com um toque adicional de prisão e muito drama. Tudo começou em 1976, quando as correspondências começaram a aparecer nas caixas de correio de alguns desavisados da cidade. Elas continham informações sobre suas vidas pessoais. Foram carimbadas em Columbus, Ohio, e a primeira a receber foi Mary Gillespie, uma motorista de ônibus local acusada de ter um caso com o superintendente da escola, Gordon Massey. Mary negou, mas o autor afirmou estar vigiando sua casa e filhos e exigiu que ela encerrasse o romance. Mais tarde, o marido de Mary, Ron, também recebeu uma correspondência ameaçadora. Outra chegou a ameaçá-lo se ele não contasse ao conselho escolar sobre a suposta infidelidade. Mary suspeitou que um colega motorista de ônibus, David Longberry, estava por trás das ameaças. Ela o havia rejeitado romanticamente antes e ele ainda guardava rancor por isso. O casal pediu a ajuda da irmã de Ron e do marido dela para pegar o autor. Eles até escreveram uma correspondência para David, fingindo saber sua identidade e ameaçando entregá-lo à polícia. Mas as coisas ficaram sombrias quando Ron recebeu uma ligação misteriosa e ficou furioso. Até hoje, ninguém sabe de quem era ou o que disseram a ele que, com raiva, foi confrontar o interlocutor ou o autor da carta, se fossem de fato a mesma pessoa. Foi a última vez que as pessoas o viram vivo. Sua família logo descobriu que ele havia sofrido um acidente de carro e parecia que a culpa era dele. Os amigos e parentes contestaram essa afirmação, pois esse tipo de comportamento simplesmente não soava como o dele. Após a morte de Ron, outras pessoas na cidade receberam cartas acusando o xerife local de estar envolvido em um encobrimento relacionado ao final trágico do rapaz. Ele logo foi liberado depois de passar com sucesso em um teste de polígrafo. Em 1983, as correspondências tornaram-se ainda mais cruéis, acusando Gordon Massey de comportamento impróprio em relação a Mary e sua família mais uma vez. Ela quase perdeu a vida também, quando parou o ônibus para derrubar uma das placas que haviam sido colocadas ao longo de sua rota. Havia armadilhas colocadas para prejudicar quem tentasse removê-las, e a polícia descobriu que o culpado por trás delas era um homem chamado Paul Fresher, cunhado de Mary. Ele alegou que não tinha nada a ver com a história, mas ainda assim foi levado sob custódia e solicitado a fornecer uma amostra de caligrafia. Durante o julgamento, um especialista no assunto testemunhou que Paul era de fato o autor das cartas. O cara foi considerado culpado e passou 10 anos preso, mas as correspondências continuaram chegando, mesmo enquanto ele estava na solitária, sem acesso ao correio. Paul foi libertado em 1994 e alega inocência até hoje. A identidade do autor permanece um mistério. Este próximo conto de mensagens enigmáticas tem uma camada adicional fascinante: tesouro escondido. Nas colinas verdejantes do condado de Bedford, no sudoeste da Virgínia, supostamente existe um segredo no valor de mais de 60 milhões de dólares. Diz a lenda que um cara chamado Thomas J. Beale escondeu o tesouro que está perdido há mais de 2 séculos. Diz que contém ouro, prata e joias, e a única pista para sua localização é uma mensagem codificada de 3 páginas conhecida como Cifras de Beale. A história tem cativado pessoas e caçadores de tesouros desde 1885, quando um panfleto chamado The Beale Papers foi publicado. A história conta que na década de 1820, Beale se hospedou no Washington Hotel, em Lynchburg, na Virgínia, e deu ao proprietário Robert Morris uma caixa de ferro trancada com alguns papéis que ele disse serem cruciais. 3 foram escritos em código, e Beale prometeu que deixaria a chave para decifrar o código com um amigo em St. Louis. Se ele nunca voltasse, o amigo enviaria o envelope para Lynchburg em 1832. Bem, o cara desapareceu e o envelope nunca chegou. Morris esperou até 1845 para abrir a caixa, e lá dentro encontrou 3 conjuntos de papéis com números impressos, além de uma carta de Beale. Ela contava a história de como 30 homens jovens e ricos partiram da Virgínia em busca de aventura no Oeste, em 1817.
Eles descobriram ouro e passaram os 2 anos seguintes desenterrando, junto com um pouco de prata. O grupo decidiu enviar metade do tesouro de volta para a Virgínia com Bill, que o escondeu perto da Buford's Tavern, não muito longe de Roanoke. Mais tarde, ele deixou a outra metade no mesmo local. Desde então, muitos tentaram decodificar as misteriosas cifras. Robert Morris passou horas tentando decifrá-las e, quando faleceu em 1863, um anônimo aceitou o desafio. Demorou 23 anos, mas a pessoa finalmente descobriu a chave para a segunda cifra, a Declaração de Independência. O achado revelou que o tesouro estava escondido a cerca de 6 quilômetros da Buford's Tavern e incluía mais de 1.300 quilos de ouro, 2.300 quilos de prata e $1,5 milhão de dólares em pedras preciosas. Mas as outras 2 cifras permanecem um mistério. Ninguém jamais as descobriu, embora elas supostamente detalhem os nomes dos aventureiros, seus herdeiros e a localização exata do tesouro. Quem sabe, talvez um dia alguém esclareça o mistério e encontre o que está supostamente escondido. A próxima história está ligada a um manuscrito que tem intrigado os pesquisadores por mais de 100 anos. Chama-se Manuscrito Voynich e foi adquirido em 1912 por um negociante polonês de livros raros com o mesmo nome. Ele está cheio de um texto escrito em loop, em uma caligrafia elaborada e acompanhado de ilustrações luxuosas. É tão misterioso que desafiou pesquisadores em muitos campos, incluindo linguística, botânica e aprendizado de máquina. O próprio Voynich certamente não ficou rico ao encontrar este manuscrito, que não o ajudou a descobrir algum tesouro escondido ou a entender o mistério do mundo, mas certamente o tornou famoso. Atualmente, o documento pode ser encontrado na Biblioteca Beinecke da Universidade de Yale. Inicialmente, ele atraiu principalmente estudiosos de humanidades, como filósofos, historiadores e escritores. Mas logo começou a chamar a atenção de decifradores, como William e Elizabeth Friedman, 2 figuras fundadoras da moderna quebra de cifras. Até a Agência de Segurança Nacional se interessou pelo assunto, tendo sido utilizada para ilustrar técnicas de avaliação computacional de ponta. A pesquisa recente de Voynich dependeu fortemente da análise de computador com ferramentas muito mais sofisticadas. Embora tenha havido muitas soluções propostas, nenhuma teve sucesso em decifrar o documento. O botânico Arthur Tucker, por exemplo, afirmou que as plantas vistas nas páginas do livro eram nativas das Américas do século XVI. Outros cientistas acreditam que o texto provavelmente foi escrito em algum tipo de linguagem, não sendo dessa maneira apenas palavras inventadas aleatoriamente. Uma teoria surgiu nos últimos anos, alegando que não foi escrito em alguma língua maluca de outro planeta, e sim em um dialeto local da região do Mediterrâneo, popular durante os tempos medievais. O que torna o material tão difícil de decifrar é que ele não possui sinais de pontuação e o alfabeto é uma mistura de símbolos familiares e desconhecidos. Além disso, todas as letras estão em minúsculas. Apesar dos desafios, os cientistas que propuseram essa teoria acreditam que o documento foi realmente escrito por e para mulheres e contém todo tipo de informação interessante sobre remédios à base de ervas, banhos terapêuticos e até leituras místicas.